Tom Peters, um famoso guru da administração, tem uma máxima que diz que na era do conhecimento você precisa ser estudante a vida toda. Era do conhecimento. Talvez esse seja o termo que melhor defina o nosso modelo socioeconômico. Quem tem conhecimento tem diferencial competitivo, seja o mercado corporativo, seja o mercado profissional. Hoje, conhecimento vale dinheiro. Hoje, conhecimento pode ser gerido e armazenado. E a partir desta ideia nasceu as chamadas Learning Organizations. Nós nunca tivemos tanta pressão quanto nós temos nesses dias a respeito da capacidade de transmitir, armazenar e gerenciar conhecimento. E isso afeta diretamente as chamadas instituições de ensino e o seu principal profissional, que é o professor universitário. Um famoso autor americano chamado Martin Carnoy fez um estudo sobre educação no Brasil e constatou que os nossos professores são amadores da educação. É necessário que nós passemos por um processo de capacitação e aperfeiçoamento dos nossos docentes e chamados professores universitários. Para isso, precisamos entender princípios, metodologias de ensino que efetivamente correspondam às necessidades e às demandas mercadológicas que nós temos nessa chamada era do conhecimento. O mercado profissional, ele tem uma profunda exigência para as instituições de ensino e os professores. O mercado profissional sabe que se as instituições de ensino não cumprirem o seu papel de formação e desenvolvimento do profissional, o mercado será obrigado a investir recursos nesse profissional, de forma a capacitá-lo com competências necessárias para o nosso mercado. É por isso que existe uma pressão e uma crítica do mercado, para que as instituições de ensino e os professores universitários não sejam apenas meros transmissores de conhecimento técnico, mas antes sejam capazes de desenvolver habilidades, tal qual um profissional precisa para tomar de decisão ou fazer um diagnóstico de um problema, e ainda competências comportamentais, atitudinais, que levem esse profissional a uma inteligência emocional, a capacidade de trabalhar em equipe e a capacidade de gerir conflitos. De outro lado, nós temos uma pressão nova nas instituições de ensino chamado o ingresso da geração Y. A geração Y vem com um perfil sem precedentes em nenhuma outra geração. Hoje nós temos nas corporações 4 gerações, cada um com perfil e com comportamento, influenciada pela época em que nasceu e pela época em que viveu. A chamada geração de veteranos, que deve estar no nosso mercado até 2015. Temos a geração dos baby boomers, a geração X e a geração Y. A geração Y tem marcas sem nenhum precedente na história. São profundamente conectados no ambiente virtual, experts em tecnologia. A geração Y é uma geração comprometida com suas próprias metas e resultados. Por esse motivo, são tão bem sucedidos no mercado corporativo. As instituições de ensino não estão preparadas para receber essa geração e suas demandas. Professores hoje são desafiados a corresponder às expectativas dessa geração. É uma geração que vem com uma capacidade tecnológica desenvolvida, que vem com uma necessidade de conexão e interação. Não é uma geração que está disposta a ficar sentado num banco de sala de aula para escutar 40 minutos de palestra. Nós precisamos rever os métodos de ensino, a forma de desenvolver a educação com esta geração e com as necessidades mercadológicas que estão tão iminentes. É neste contexto que a andragogia ganha um papel extremamente significativo. A andragogia é uma ciência que nasceu há pouco mais de um século, no século XIX. A primeira vez que nós escutamos a expressão andragogia vem do autor Alexander Capp com o termo andragogic. Alexander Capp dizia que era necessário que o adulto aprendesse a vida toda. A andragogia, ao longo do século XX, sofreu influência de vários autores, sendo o mais importante Malcolm Knowles, que é conhecido como o pai da andragogia. Malcolm Knowles, ao longo dos seus estudos, desenvolveu certos princípios e estudou a que estímulos os adultos aprendem. Para nós, professores, educadores, palestrantes, consultores, é fundamental compreendermos que os adultos têm estímulos diferentes das crianças. Adultos
tem um conjunto de preconceitos sedimentados, tem uma realidade, uma urgência completamente diferente das crianças. O adulto precisa aprender de forma autodirigida, ou seja, ele não tem uma natureza dependente do professor tal qual tem a criança. Professores que centralizam o conhecimento, que são a única fonte de transmissão do conhecimento, potencialmente entediam adultos. Adultos têm filtros muito seletivos a respeito das informações que serão guardadas e armazenadas e as informações que serão eliminadas. Compreender princípios de como o adulto aprende é fundamental para formar profissionais competentes. Observando esse contexto, essas necessidades, essas transformações mercadológicas, nós nos deparamos com uma necessidade de romper com certos paradigmas educacionais. E de onde vêm esses paradigmas educacionais? Nós carregamos heranças de séculos, começando das escolas catedráticas, que nasceram no século VII na Europa, onde crianças que queriam seguir a carreira eclesiástica tinham que passar por um processo de doutrinação de fé. Nas escolas catedráticas foram estabelecidas premissas e estratégias de ensino que levariam a criança a essa carreira. E nós trazemos essas heranças, essas mesmas premissas para as nossas salas hoje, enquanto formamos homens e mulheres de negócio. É preciso rever esse modelo. É preciso entender aquilo que não se aplica mais. Uma criança, num processo de doutrinação, tem uma natureza completamente dependente daquele que lhe instrui. Homens de negócio precisam ter uma autonomia no processo de aprendizagem. Nós nos deparamos com certas verdades incontestáveis na educação. As universidades são transmissoras de conhecimento. As matérias são estabelecidas de forma sequencial e inflexível. As matérias não respeitam ou observam se alunos estão prontos para seguir para o próximo passo. A própria palavra que nós usamos, aluno, significa ser aluminado, ou ser sem luz, ser dependente da transmissão de conhecimento de um detentor, de um centralizador de conhecimento. É necessário que essas verdades incontestáveis sejam revistas, que nós possamos entender as necessidades, entender o ambiente mercadológico, a sua transformação, entender como o conhecimento é gerado, como ele é gerido e como ele é absorvido, para desta forma corresponder a essas necessidades de forma objetiva, eficaz e eficiente. A andragogia propõe ainda o chamado modelo processual. O modelo processual é uma forma faseada do adulto aprender. O modelo processual, ele proporciona uma experiência de aprendizado, em que o adulto começa a entender o seu papel nesse processo. Nenhum professor pode obrigar o seu aluno a aprender. E o adulto precisa entender isso, de que ele é o maior responsável pela sua própria aprendizagem. Ele precisa de estímulos, de um ambiente favorável, de um modelo em que ele seja participativo, de um planejamento mútuo, da definição dos objetivos, da definição de um clima de mutualidade para que ele se sinta confortável. Precisa ser envolvido em todo o desenvolvimento da educação tal qual ela vai acontecer. Diferente da criança, o adulto precisa se envolver, não somente recebendo a transmissão do conhecimento, mas planejando e sendo ativo no processo de aprendizagem. Sabemos que romper com certos paradigmas educacionais é um desafio, antes de tudo, cultural. Nós esperamos que, através do livro Metodologia de Ensino na área de negócio, você possa encontrar instrumentos e ferramentas práticas para desenvolver com seus alunos novos métodos de ensino, que permitam que ele se desenvolva, que ele cresça e que ele possa corresponder a competências fundamentais para o nosso mercado.